Irmãos, deixe-me só repetir o aviso da próxima segunda-feira, que algumas pessoas chegaram durante o cântico. Na próxima segunda, nós não teremos o Expondo as Escrituras por conta do feriado. E a gente quer deixar vocês bem à vontade para brincar São João e tudo mais. Então, na outra segunda, nós retomaremos a nossa sequência normal dos estudos. Então, por favor, na próxima segunda, nós não teremos o nosso estudo. Está suspenso pelo feriado, na outra segunda a gente continua. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, vamos do verso 1 até o verso 7 nessa noite, sequenciando essa epístola tão rica do apóstolo Paulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 até o verso 7. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais abundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Hoje à noite, então, nós queríamos falar a respeito dessa graça de contribuir, que Paulo se refere aqui pelo menos 3 vezes na passagem. Ó Deus, diante da Tua palavra suplicamos iluminação, para que entendamos o que está escrito e que possamos aplicar ao nosso coração, que a palavra transforme nossa vida, de acordo com a necessidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 8 e o capítulo 9 são as instruções que o apóstolo Paulo resolveu escrever à igreja de Corinto, referente a uma coleta que ele havia começado a levantar lá na igreja há cerca de 1 ano atrás. E essa coleta era para ajudar os crentes pobres da região da Judéia, que estavam sofrendo com uma grande fome que veio àquela região. Desde o início nós dissemos que esse é um dos motivos pelos quais Paulo escreveu essa carta. Há vários outros, nós já vimos. Entre eles, agradecer o bom efeito da carta severa, a carta que antecede a isso, defender a sua autoridade do que restava ainda de oposição a ele na igreja de Corinto e também, agora, trazer orientações a respeito da coleta para que os coríntios completassem aquilo que eles tinham prometido que haveriam de fazer e, pelo jeito, não tinham avançado muito. Para entender melhor o assunto, nós precisamos voltar ao livro de Atos, capítulo 11, onde nós lemos lá Lucas nos relata que durante o tempo do imperador Cláudio, estou aqui vendo a partir do verso 27, durante o tempo do imperador Cláudio, houve uma grande fome na região da Judéia. Quando fala fome, é o resultado, o que deve ter havido, provavelmente, foi uma grande seca ou pragas ou pestes na colheita, na lavoura. Lembrem que toda aquela região da Judéia era uma sociedade agrária, agrícola, voltada para a criação de gado e para as plantações. Então, um inverno rigoroso, ou uma praga de gafanhotos, ou uma peste entre os animais, ou um período muito grande de estiagem, tudo isso abalaria ou abalava profundamente o equilíbrio econômico da região. Nós não sabemos exatamente o que causou, mas o efeito foi fome, faltou comida, por qualquer um desses motivos aí que nós mencionamos, ou uma combinação de vários deles. E a situação era de muita gravidade, especialmente para aqueles que tinham poucos recursos financeiros e que não poderiam pagar o preço ou comprar alimentos que, numa situação de fome, os preços vão lá para cima, não é? A lei do mercado, de demanda e oferta e demanda. Então,
o que aconteceu? Alguns profetas cristãos apareceram lá na região de Antioquia, entre eles um profeta chamado Ágabo, nós lemos aí de 27 a 30, né? Versos 27 a 30. O profeta Ágabo, ele anunciou pela palavra de Deus de que essa fome estaria por vir, antes que ela acontecesse. E a igreja de Antioquia, então, resolveu levantar uma coleta para ajudar os crentes pobres da Judéia. E essa coleta seria enviada a Jerusalém mediante Paulo e Barnabé. Essa foi uma decisão que tinha sido tomada cerca de um ano antes de Paulo escrever essa carta aqui. Com essa decisão em mãos, Paulo esteve em Corinto, numa das suas visitas que nós já mencionamos aqui, e os coríntios mostraram grande prontidão, eles aderiram à ideia, eles queriam também participar dessa oferta. O princípio que Paulo estava explicando era esse: se os gentios eram participantes dos bens espirituais dos judeus, porque o evangelho veio dos judeus, nada mais justo de que os judeus participassem da generosidade financeira dos gentios quando eles estavam passando necessidade. Por isso, Paulo movimentou as igrejas, especialmente na região da Macedônia, e quando a gente fala em Macedônia, você tem que lembrar das duas principais igrejas da Macedônia, que eram Filipos e Tessalônica. Então, Paulo também tinha levantado o apoio dos filipenses, dos tessalonicenses, e agora ele usa, inclusive, a boa vontade desses irmãos para dizer para os coríntios: vocês estão atrás. O pessoal da Macedônia não só prometeu, mas já levantou a oferta e já recolheram os recursos, mas vocês, faz um ano que vocês disseram que iam se envolver nisso e até agora não apareceu nada, não é? Então essa é a razão pela qual Paulo coloca 2 capítulos aqui sobre a contribuição que deveria ser feita. Outra coisa que é importante nós sabermos ou dizermos antes de entrarmos na exposição do texto é que, embora o que Paulo escreveu aqui sobre contribuição, generosidade, graça, despreendimento, renúncia, sacrifício, seja muito focado naquele caso particular, uma fome que aconteceu na Judéia e o levantamento de uma coleta da parte de outras igrejas para ajudar a igreja de Jerusalém, embora seja um ponto muito específico, uma situação muito localizada, os princípios, entretanto, eles têm uma ampla aplicação. E aqui eu aproveito para lembrar a vocês de que é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia foi produzida, escrita numa determinada cultura para atender a determinadas demandas de igrejas que funcionavam e que tinham questões que não são nossas questões hoje. Nós vivemos 2000 anos depois do que o Novo Testamento foi escrito. Por exemplo, a Carta aos Gálatas, ela foi escrita para atender uma demanda das igrejas da região da Galácia diante da invasão de uma heresia que ensinava que a salvação não era pela graça, não era somente pela fé em Jesus Cristo, mas pela guarda da lei. Então, Paulo, mesmo respondendo àquela questão específica da Galácia, que não é um problema nosso, nós não temos judaizantes, judeus, em grande maioria, entrando nas igrejas evangélicas e nos convencendo a nos circuncidar, guardar o sábado e os festivais religiosos como condição para entrar no céu, né? Isso não é um problema do Brasil do século XXI, embora exista um número pequeno de judaizantes que queiram fazer isso. Mas, entretanto, o que Paulo escreveu para atender aquele problema, os princípios são válidos para todas as igrejas de todas as épocas. Se você quiser aprender sobre a justificação pela graça mediante a fé sem as obras da lei, você vai para Gálatas. Você vai para Romanos, que também foi escrito para uma situação específica. Praticamente todo o livro do Novo Testamento foi escrito para atender uma situação específica. Então, se a gente for dizer assim, isso que foi escrito não vale para nós hoje, porque era para aquela situação em particular, você pode jogar fora toda a sua Bíblia, porque não há praticamente nada que não tenha sido escrito para atender uma situação em particular, um ambiente vivencial específico. O que nós temos que aprender é descobrir os princípios bíblicos que foram usados para atender aquela situação particular e aplicá-los a nós. Esses princípios, eles são válidos, eles são universais, ele tem aplicabilidade geral.
É o caso aqui do que Paulo está escrevendo sobre contribuição, levantamento de oferta, para aquele caso em particular. Os princípios que ele coloca aqui sobre contribuir, generosidade, avareza, liberalidade, eles permanecem para nós hoje. E nós podemos, com tranquilidade, pegar todos esses princípios e aplicar para os nossos dias. Exatamente por isso, porque a Bíblia, sendo a palavra de Deus, inspirada por Deus, ela tem aplicação eterna. Feito isso, então, vamos para os princípios que Paulo explica aqui, ou coloca nos capítulos 8 e 9, são vários. Hoje à noite nós iremos ver apenas 3 que estão aí nesses 7 versículos, de 1 a 7. O primeiro deles, que Paulo ensina, é que contribuir é uma graça que poucos desejam, mas é. A gente quer graça para outra coisa, mas contribuir é uma graça, e uma graça que poucos desejam. É assim que Paulo se refere à contribuição. No verso 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Que graça foi essa que Deus concedeu à igreja da Macedônia? Que eles participassem da oferta em favor dos crentes de Jerusalém. Outra vez, agora no verso 4, Paulo diz assim, que os macedônios, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, verso 4, nos pediram com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. Mais uma vez, Paulo se refere à contribuição, à generosidade dos macedônios como sendo a graça de Deus. E por último, no verso 6, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. A gente está acostumado, quando ouvir a palavra graça, logo pensar nela como oposto de obras. Nós somos salvos pela graça e não por obras. Então, mas a palavra graça é usada no Novo Testamento no sentido de todo favor que Deus nos concede. Não somente a salvação, mas qualquer outro privilégio, bênção que Deus nos concede, tudo é oriundo da sua graça. Não é só a salvação que é a graça de Deus, mas o meu respirar, o meu viver, minha saúde, meus bens, tudo que eu sou procede da graça de Deus. Tudo que tenho procede da graça de Deus. Então, participar no alívio de outras pessoas, com os recursos que Deus me deu, é uma graça, é um privilégio que Deus me dá. Esse é o primeiro ponto aqui, que a gente deveria ver. É claro que nem todo crente vê assim, não é? Para muitos crentes é um peso, né? A gente se apega com todas as forças aos nossos bens e à nossa sobrevivência e nossa segurança e nosso conforto, e não é sempre que estamos dispostos a abrir mão e contribuir generosamente para ajudar outras pessoas. De maneira, uma vez que o normal da nossa natureza é segurar para nós, é o egoísmo, portanto, a graça de dar significa a ação de Deus na vida de uma pessoa. Se uma pessoa voluntariamente abre mão dos seus bens e ela dá uma parte para ajudar outras pessoas, aquilo é o resultado da graça de Deus no coração daquela pessoa, seja ela crente ou descrente. É a graça de Deus. No caso do descrente, é a graça comum. Deus, para manter a sociedade e para ajudar a humanidade, para impedir o avanço da iniquidade, Ele toca no coração, mesmo de iníquos, de ímpios que não creem nele, de forma que eles são generosos, doam grandes somas de dinheiro para orfanatos, para asilos, para hospitais, para causas humanitárias, mesmo que a motivação seja errada, eles não estão fazendo isso porque livremente, de maneira altruísta, geralmente estão pensando no louvor, né, na glória que eles vão receber nisso, em alguns casos pensando que com isso estão adquirindo mérito diante de Deus, mas apesar disso, a contribuição que alguém faz para ajudar os outros sempre é resultado da ação da graça de Deus no coração do homem. É chamado de graça porque é também um privilégio que Deus nos dá participar com Ele no alívio de pessoas, no alívio de pessoas que sofrem, na propagação do Evangelho e assim por diante. Nós devemos ver a contribuição assim. Que grande privilégio Deus nos dá de ajudarmos pessoas que estão passando necessidade e contribuirmos para o avanço do reino dele aqui nesse mundo. A nossa contribuição sempre deveria ser vista dessa forma como Paulo coloca aqui. É uma graça. E Deus nos permite participar com Ele no cuidado do seu povo. É pura graça sermos cooperadores da parte de Deus.
Como eu disse, isso é uma graça que poucos desejam, né? A gente quer todo tipo de graça, mas essa nem sempre. Entretanto, é um privilégio para nós podermos contribuir. O segundo princípio que Paulo coloca aqui, está nos versos 2 a 4, é que essa graça ela é dada não somente aos que têm condição financeira, mas até mesmo aos pobres e mesmo os que sofrem. Veja o que ele diz nos versos 2 e 4. Depois de dizer que Deus concedeu graça às igrejas da Macedônia para contribuir, Paulo diz no verso 2, porque, ele está explicando porque que ele afirmou no verso 1, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Por aí vai. E o que Paulo está dizendo aqui, ele vai mostrar nesses versos 2, 3 e 4, o efeito da graça de Deus no coração dos macedônios. E um dos efeitos foi que, mesmo que eles estavam sendo perseguidos, e mesmo que eles eram pobres, ainda assim eles deram generosamente, provando que contribuir não é só para quem está folgado financeiramente. Mas contribuir é uma graça para todos, inclusive aqueles que estão apertados e estão fazendo a continha na ponta do lápis. Contribuir é um privilégio. Quais são os efeitos, quais foram os efeitos da graça de Deus no coração dos macedônios? Primeiro, está aí no verso 2, eles manifestaram abundância de alegria no meio de muita prova de tribulação. Agora imagine uma igreja que está passando por uma tribulação muito grande e Paulo chega e diz, vamos levantar uma oferta para irmãos que estão sofrendo em outro lugar. Diz, Paulo, tu és doido? Isso é hora de falar em levantar oferta. O pessoal aqui está sofrendo. Quando a gente fala em Macedônia, tem que lembrar de Filipos. Olha o tipo de crente que tinha lá, o carcereiro. Carcereiro, vocês acham que ganhava muita coisa? É um dos primeiros novos convertidos, não é? Lídia era vendedora de púrpura. Ela viajava vendendo. Era uma vendedora, não é? Uma representante. Não devia ser uma pessoa de muitas posses. Isso lá em Filipos, em Tessalônica, nós lemos a história de que Paulo teve que sair corrido da cidade. Teve uma perseguição que se levantou tão grande contra Paulo e contra os convertidos que Paulo teve que abandonar a cidade. E essas duas igrejas, Tessalônica e Filipos, quando eles receberam o apelo para contribuir para os crentes da Judéia, Paulo diz aqui que eles reagiram acima, inclusive, das suas posses, com abundância de alegria. Apesar de toda aquela tribulação, eles se regozijaram em fazer isso. Veja que no verso 2, Paulo diz que a profunda pobreza deles, não era só pobre não, era muito pobre, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Apesar de todo o aperto financeiro, da dificuldade em que os filipenses e os tessalonicenses viviam, ainda assim eles contribuíram de maneira generosa. Lembrando que no século I, a igreja era composta na sua maioria por órfãos, viúvas, pequenos comerciantes, diaristas, escravos, soldados. O pessoal não tinha classe média naquela época. Você tinha os ricos, os poderosos, os nobres, e você tinha o pessoal da classe mais baixa. A classe média é uma conquista recente do mundo ocidental, recente relativamente falando, mas naquela época não tinha classe média. E a grande parte da igreja era composta das classes mais baixas da sociedade. Contudo, a generosidade deles era inversamente proporcional à condição financeira deles. Não parece uma discrepância? Às vezes o pessoal mais rico é o pessoal mais avarento, é o pessoal mais agarrado, mais seguro ali. Você, para arrancar um tostão do cidadão, você pena, não é? Enquanto que os pobres, os carentes, eles costumam ser bastante generosos quando eles têm condição de fazer isso. Um outro efeito aqui da graça de Deus, já mencionamos dois, não é? O primeiro é que eles manifestaram muita alegria no meio do sofrimento, em poder participar. Segundo, que apesar de serem profundamente pobres, a contribuição deles foi extremamente generosa. E terceiro, está aí no verso 3, Paulo diz que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles se mostraram voluntários. Na medida das suas posses e mesmo acima. Que uma pessoa dê de acordo com suas posses, a gente entenda.
mas que dê acima das suas posses para ajudar outro, só a graça de Deus no coração dessa pessoa. Só a graça de Deus que pode fazer esse tipo de milagre no coração. Muitos crentes lá da Macedônia, Filipos e Tessalônica, se sacrificaram financeiramente para poder ajudar os crentes carentes da Judéia. É graça ou não? Só a graça de Deus para fazer isso. E o quarto efeito aí, e esse é extraordinário. Olha o que é que Paulo diz no verso 4, o efeito da graça de Deus. Ele diz assim: eles nos pediram com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. Os crentes de Filipos e Tessalônica, apesar da pobreza e da perseguição, eles pediram a Paulo, agarraram Paulo assim, dizendo: eu quero contribuir, nós queremos participar disso aí. Gente, eu nunca vi esse quadro numa igreja. Imagine os crentes chegando, né, e dizendo: eu quero contribuir, pastor, eu quero contribuir para a obra missionária, eu quero contribuir para o sustento eu quero contribuir para a obra social em tal lugar, quero contribuir, me ajuda, eu quero dar mais, onde é que eu dou, como é que eu faço? O que a gente vê é o contrário, é o pastor pegando os crentes e dizendo: contribui, irmão, abra o bolso, abra o coração para poder atender, meu irmão. A gente vê o contrário, mas na Macedônia não. Na Macedônia, não. Os crentes agarraram Paulo e disseram: Paulo, nós queremos contribuir, Paulo. Como é que a gente faz? Eles pediam com rogos, né? Está dizendo aqui com rogo. O rogo é um pedido, é súplice. É mais do que um pedido, é um pedido emocionado. A pessoa está envolvida ali, talvez até com lágrimas, dizendo: nós queremos contribuir. Se isso não for a graça de Deus, eu não sei o que é. Porque a gente sabe que o órgão mais sensível do corpo humano é a carteira. E se a carteira se converter, o resto do homem se converte todo. E, aliás, a prova da conversão de um homem é a conversão da carteira dele, Zaqueu que o diga. Zaqueu que o diga. Eu estava me lembrando aqui de uma história, de um lance da história da igreja, que aconteceu com o famoso George Whitefield. Whitefield foi colega de John Wesley, se separaram depois por divergências com relação à doutrina da eleição e predestinação. Wesley seguiu o caminho dele. Whitefield era um pregador calvinista. E ele tinha um orfanato, contrariando a ideia de que os calvinistas não se interessam por isso. Whitefield tinha um orfanato que ele sustentava com ofertas voluntárias. E de vez em quando ele pregava sermões pedindo ajuda financeira para o sustento do orfanato. E uma vez ele fez uma viagem, isso é na Inglaterra, uma vez ele fez uma viagem para os Estados Unidos, foi pregar o Evangelho, foi a época do o segundo grande avivamento lá nos Estados Unidos, e de fato Deus abençoava muito. O Whitefield era muito eloquente, o pessoal dizia que ele era tão hábil no falar, que ele sabia dizer, se ele dissesse a palavra Mesopotâmia, as pessoas já começavam a chorar. Só pelo tom, né? A maneira dele. Então, ele era um orador nato, nasceu com esse dom de a entonação da voz, enfim, uma série de coisas aí. Ele era o melhor que havia na época. E ele era conhecido por, quando ele então ia pregar sobre esse assunto, que o pessoal dava grandes quantias de dinheiro. E ele foi pregar nos Estados Unidos, e aí o famoso Benjamin Franklin, que era ele era meio chegado ao cristianismo, mas não era, ele não era crente, não era, mas gostava. E o famoso Benjamin Franklin, que inclusive faz parte da história dos Estados Unidos, ele foi ouvir o grande Whitefield, mas já sabia da fama dele, e sabia que Whitefield ia pregar sobre oferta naquela noite. Então, o que é que ele fez? Antes de sair de casa, ele tirou a carteira, tirou o dinheiro, tirou tudo, porque ele disse: eu não vou dar um tostão. Saiu sem nada para ouvir o Whitefield pregar. E o Whitefield começou a pregar, né? E começou a pregar, e começou a expor a palavra e falar, e veio grande convicção, grande poder. A próxima cena você vê Benjamin Franklin agarrando o vizinho e dizendo: me empresta dinheiro, porque eu preciso contribuir. Alguma coisa semelhante aconteceu lá em Macedônia, né? Os crentes lá rogando o privilégio e a graça de contribuir. Muito bem, esse então é o segundo ponto aqui, o segundo princípio. O primeiro que nós vimos é que contribuir é graça. O segundo é que essa graça é dada
aos pobres e aos que estão passando por sofrimento. O fato de sermos apertados financeiramente e estarmos passando por dificuldade, isso não é uma desculpa para a gente deixar de contribuir e de ser generoso para com a necessidade dos outros. Qualquer coisa ajuda em determinadas situações. O terceiro ponto, que está aí nos versos 5 a 6, é que contribuição e consagração andam juntos. Paulo aqui é muito cuidadoso em esclarecer que a generosidade dos crentes da Macedônia foi precedida pela consagração deles ao Senhor Jesus. Veja o que ele diz no verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, está se referindo aos crentes da Macedônia, eles não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si primeiros ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Paulo aqui explica o segredo da generosidade dos macedônios, é que eles primeiro se deram ao Senhor. E uma vez que um homem se entrega, uma pessoa se entrega ao Senhor Jesus, tudo que ela tem vem junto. Tudo que ela tem vem junto. Os macedônios primeiro se entregaram ao Senhor Jesus. Eles ouviram a palavra de Deus, se arrependeram dos seus pecados, creram no Senhor Jesus, confiaram sua vida ao Senhor Jesus, se entregaram completamente ao Senhor Jesus e, consequentemente, os bens que eles tinham, os recursos que eles tinham, passaram a ser do Senhor Jesus também. Então a sequência é essa. Primeiro a gente se entrega a Cristo e o passo seguinte é que o que temos passa a ser de Cristo também. O que é bastante revelador e dá base para a gente fazer algumas análises. Algumas análises do tipo assim, a verdadeira conversão, ela produz efeito, sim, no bolso da pessoa. O exemplo mais conhecido, é claro que eu não vou deixar de citar, é Zaqueu mesmo, o famoso cobrador de impostos, que depois de ter passado enriquecido às custas da sua ganância de amor ao dinheiro, usar de artimanhas, extorsão, na sua condição de cobrador de impostos, depois que ele conheceu o Senhor Jesus, creu no Senhor Jesus e recebeu na sua casa voluntariamente, ele declarou que ele devolvia o que ele tinha roubado e que daria metade dos seus bens aos pobres. E só então foi que Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa. Só depois que Zaqueu disse isso, é que Jesus disse: Zaqueu, agora estou vendo que você está salvo mesmo, porque só um homem salvo, mudado no coração, é que pode fazer esse tipo de coisa que você está fazendo, porque você se desapegar dos seus bens, do ídolo, do Deus da sua vida, que é o dinheiro, isso aí só mesmo pela graça de Deus. A conversão, ela vai atingir também o bolso do convertido. E aqui, animado então pelo exemplo dos macedônios, Paulo tinha pedido a Tito que terminasse o recolhimento das ofertas entre os coríntios, verso 6. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. O que Paulo faz aqui é pegar agora o exemplo e o encorajamento tirado da atitude dos crentes da Macedônia, Filipos e Tessalônica, e dizer: encorajado, animado pelo que eu vi lá em Tessalônica, eu recomendei a Tito. Lembra que Tito é o portador, a pessoa que provavelmente vai levar essa carta para os coríntios, né? Paulo está dizendo: eu recomendei a Tito que quando chegasse aí, com essa carta aqui, ele então terminasse a oferta que vocês disseram que iam dar e que até agora não deu nada, não é? Então, eu estou animado em pedir isso porque eu vi que a igreja da Macedônia fez isso. Se eles fizeram aquilo, vocês também podem fazer. Veja como o bom exemplo de uma igreja serve de base para a gente estimular outras igrejas a fazer a mesma coisa. O bom exemplo de um cristão pode ser usado para estimular os cristãos a fazerem a coisa certa. E ele termina no verso 7 encorajando os coríntios: como, porém, em tudo manifestais superabundância, ou seja, o que vocês têm em excesso: fé, palavra, saber, cuidado, amor. Paulo está se referindo ao que nós vimos na última exposição, os efeitos da carta severa, que levou os coríntios a manifestarem zelo, cuidado, amor pelo apóstolo Paulo. Paulo diz: da mesma forma que vocês em abundância mostraram todas estas virtudes e qualidades, eu peço que vocês façam a mesma coisa na contribuição.
Ou seja, que vocês, final do verso 7, assim também vocês abundem nessa graça. Da mesma forma que vocês surpreenderam com toda aquela reação maravilhosa da carta severa, eu quero que vocês agora também sejam generosos nessa graça de contribuir. Aqui vamos concluindo com 4 pensamentos. O primeiro, nós podemos medir a operação da graça de Deus nos corações pela contribuição para o reino de Deus. Eu quero usar essa ferramenta com muito cuidado, porque tem alguns outros fatores. Mas, via de regra, o crente que está bem com Deus, está em comunhão com o seu Deus e anda na presença de Deus, ele costuma ser generoso. Contribuir não é um problema para ele. Ele gosta de contribuir. Ele faz isso por amor. Ele faz isso. Então, indo no caminho inverso, a gente pode dizer que um dos sinais da consagração de uma pessoa e do compromisso dela com Deus e com o Evangelho é o fato de que ela é generosa. Ela contribui, ela dá com alegria para a obra de Deus. Isso aqui é importante. Corações alcançados pela graça são geralmente corações que vêm acompanhados pela generosidade. A segunda lição que a gente pode tirar é que mesmo os crentes, já falei várias vezes, vou repetir para fechar, mesmo os crentes mais desprovidos, eles têm o privilégio e a graça da parte de Deus de contribuir, porque Deus aceita as nossas ofertas não com base no numerário, mas na disposição do coração, como a história da viúva pobre que Jesus contou, aliás, que os evangelhos contam, que Jesus observou, ilustra muito bem. Deus não está olhando para o numerário, mas para a disposição do coração. Terceira, a contribuição dos crentes para as causas do reino de Deus, ela nunca é vista na Escritura como obrigatória. Talvez aqui que exista a diferença entre as igrejas históricas, as igrejas que querem se considerar dentro do cristianismo bíblico, e as igrejas mais neopentecostais, que elas insistem que a contribuição é uma obrigação no sentido de que, se você não contribuir, Deus irá castigá-lo ou puni-lo e, na linguagem deles, vai mandar o devorador, o destruidor, para acabar com tudo que você tem. Eu não consigo ver isso no Novo Testamento. Eu vejo da seguinte maneira: se um crente não contribui, então é sinal de que tem alguma coisa errada na vida dele. A contribuição é só o reflexo, a não contribuição. Então é uma questão pastoral, que tem que ser resolvida mais atrás. E não já partir, como alguns fazem, para mandar para o inferno ou dizer que você está amaldiçoado porque não contribui, uma série de coisas dessa natureza. A contribuição no Novo Testamento é sempre voluntária. É voluntária porque é o resultado da ação da graça de Deus no coração da pessoa. Se a pessoa não contribui, se ela não tem vontade de dar, de contribuir, de ajudar os necessitados, a obra missionária, o avanço do reino de Deus, é porque tem alguma coisa errada no coração dela. Talvez uma concepção errada, talvez esteja machucada porque veio de uma dessas igrejas caça-níquel que tem por aí, e aí ela chega e fica horrorizada, não quer saber de, quando fala de dízimo e oferta, ela já fica toda arrepiada, porque ela teve experiências traumáticas nessas igrejas de onde vieram. Descontado tudo isso, ainda assim, contribuição é graça, é voluntário, é alguma coisa que parte da generosidade do coração. O que nós estranharemos é que um crente que esteja bem com Deus, ele não contribui. O que vamos estranhar é uma pessoa que se diz crente, ela de fato não contribui. Então, é sinal de que tem alguma coisa errada aí na compreensão do que seja cristianismo, qualquer um desses traumas que eu falei por aí. Tá bem? Por último, mais do que a nossa oferta, Deus quer a nós mesmos. Veja o que Paulo diz: eles primeiro se entregaram ao Senhor e depois se entregaram a nós. Entregar a nós significa contribuir financeiramente para a nossa causa, a causa que nós estávamos levantando. Deus primeiro quer a nós. Uma vez que nós nos entregamos a Deus e colocamos nossa vida na mão dele, sempre nós vamos achar um meio de abençoar outras pessoas, porque nós vamos entender que aquilo que nós temos não nos pertence, mas pertence ao Senhor Jesus. Como é que você vê o ato de contribuir? Como uma graça ou um fardo pesado?
Que Deus nos ajude, meus irmãos, a ver a contribuição como essa graça que vem da parte de Deus e que Ele nos dê o privilégio de contribuir para o alívio de outras pessoas, para o avanço do Evangelho e que Ele nos dê as condições necessárias para que isso sempre aconteça. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós sabemos que essa é uma graça que poucos desejam, mas nós pedimos, ó Deus, que Tu mudes os corações, nossos corações, para amarmos o próximo como a nós mesmos, para Te amarmos acima de todas as coisas e para vermos os nossos recursos, nosso salário, nosso dinheirinho, como sendo um meio de bênção para outras pessoas, não somente para sustentar a nossa família, mas também para abençoar a igreja, abençoar os pobres, abençoar o avanço missionário da igreja. Pedimos que o Senhor olhe por aqueles que estão desempregados, que estão passando por dificuldade, encoraja, anima com alegria de contribuir. Abre portas, ó Deus, para os que estão fora do mercado de trabalho. Oramos pelos empresários também, que o Senhor os ajude, para que sejam gratos e generosos na proporção do benefício que o Senhor tem concedido a eles. Ó Deus, e lembra-te da Tua igreja no Brasil, para que seja uma igreja forte, uma igreja compassiva, uma igreja que realmente abençoa e se preocupa com os necessitados. Pedimos em nome de Jesus. Amém.